Ainda bem que eu não falei nada. Vou dar um abraço aí pra você. Não pode, só depois, Não, hein? afastamento social. É verdade, é verdade. Agora é uma arma vermelha. Bom, pessoal, vamos lá então. Boa noite, primeiro, né, para todos que estão aqui. Esse encontro é um encontro da nossa comunidade do Open Sanca, junto com o Grupo AI Araraquara. Antes da gente começar, eu queria só explicar um pouquinho sobre essas duas comunidades, né? Assim, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer pelo menos uma, talvez vocês não conheçam as duas, né? Então, para quem está já ciente do que é o Open Sanca, o Grupo Araraquara é um grupo de Python nosso, que a gente tem o canal principal de comunicação é no Telegram. Depois eu estou até pensando em colocar o link aqui para quem quiser entrar lá, quem não estiver lá. Onde o foco, né, a comunicação principal é sempre relacionada a Python, só que os eventos como esse de hoje, né, vocês vão ver que a gente vai falar de microfront, e se alguém quiser falar de qualquer outro tema, mesmo que não for relacionado a Python diretamente, mas que seja relacionado à tecnologia, ou até mesmo que não seja diretamente relacionado à tecnologia, né, normalmente é bem aberto, assim, para a gente poder contribuir, né, o tema que a gente quiser. Então, esse grupo de Python a gente tem já há alguns anos, né? Eu vou postar o link no Telegram aqui depois, e vocês podem entrar lá se vocês quiserem. O OpenSanka, para quem está no grupo do Grupo AI lá e não conhece o OpenSanka, é um grupo de tecnologia aqui do interior de São Paulo, de São Carlos, Araraquara e região, onde é mais genérico, né? A gente já fala de tudo lá, fala de qualquer tecnologia, né? E tudo mais. Talvez vocês conheçam o evento DevConf, né? Que é organizado por nós, que esse ano, infelizmente, acabou não tendo por conta da pandemia, né? Mas a gente está tentando aí trazer para o ano que vem, né? Assim, a intenção sempre existe, né? A galera que está organizando aqui também sabe disso. Bom, então eu vou também depois colocar links aqui do OpenSanka para vocês entrarem, quem não conhece, tem o Slack lá que a galera fala bastante. Já colocaram ali o link do Grupy. Então, quem quiser entrar no grupo de Telegram de Python, tá ali. Se alguém puder colocar o link do OpenSanka também, lá tem todas as redes, né, todos os canais do OpenSanka. Tem podcast, né, o pessoal sempre está colocando podcast novo lá, muito bacana, e várias outras iniciativas que a gente tem. A ideia hoje aqui, então, como foi colocado na descrição do evento, é a gente ter palestras mais curtas, tá? A ideia não é ter palestras muito grandes, que é para explorar algum tópico, alguma coisa que ficasse até leve para quem fosse preparar o material, mas que desse um espaço para iniciar uma discussão entre todo mundo que está aqui. Obviamente que só participa quem quer, né? Assim, quem quiser pode usar o chat ali para colocar perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone, né? Se alguém estiver falando alguma besteira aqui, abre o microfone, manda a pessoa ficar quieta, né? Toma frente. Aqui o negócio é a gente compartilhar mesmo, né? Assim, todo mundo pode falar o que quiser. Se não quiser abrir o microfone, fala no chat. Se não quiser falar no chat também, pode ficar só ouvindo, sem problema algum. Mas toda contribuição é muito bem-vinda, né? Então, sintam-se aí bem livres para participar. Nós temos dois temas que já foram propostos. Um deles é novidades do Python 3.9, que o Guilherme Carvalho vai tocar com a gente aqui. E o outro é micro frontends, que não está diretamente relacionado com Python, né, que a gente vai abordar um pouquinho esse assunto hoje, que eu vou estar passando para vocês. Se vocês quiserem, tiverem alguma coisa que a gente chama, por exemplo, de Lightning Talks, que são palestras rápidas, né? Alguma coisa que você quer falar em 5 minutos, pode nem ser de tecnologia. Manda uma mensagem no chat aqui ou fala diretamente comigo, que a gente, depois dessas duas palestras iniciais, a gente tem espaço, tem tempo para Lightning Talks, né? Então, se você quiser expor alguma coisa que você está fazendo, qualquer coisa do tipo, também fica à vontade, é só falar no chat aqui que depois a gente abre espaço. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. As apresentações foram feitas. Guilherme, se você quiser compartilhar aí, fica à vontade. Show de bola. Beleza, vou compartilhar aqui, pessoal. Só um minutinho. Estão vendo legal, hein? Sim, aqui está aparecendo.
Show de bola. Então, pessoal, que nem o Samuel comentou, a ideia hoje é falar bem brevemente, né? Essas palestras não são longas. Então, eu vou falar das novidades do Python 3.9. Não todas, né? Porque tem algumas aí, mas algumas que eu achei mais relevantes. Então, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Carvalho. Todo mundo me chama de Gui, então sinta-se à vontade. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal, aqui de Araraquara, né? Sou do interior de São Paulo, cidadezinha aqui de Araraquara, do lado de São Carlos. E, atualmente, eu estou exercendo consultoria na minha empresa que chama Up Solutions, mas eu já cruzei com a maioria do pessoal que está aí no chat nas empresas aqui do interior. Então, beleza, pessoal. Como eu disse, né, o Python 3.9 está chegando aí, né, ele está em beta atualmente, então não é recomendado ainda você utilizar em produção, mas já é legal você baixar aí na sua máquina e conhecer, fazer algumas brincadeiras com o que está chegando aí na linguagem, tem bastante coisa bacana, e para a gente não se estender muito, eu separei as minhas 4 features novas, né, que eu mais gostei na linguagem. E, bom, a primeira é a mesclagem de dicionários, né? Para a gente fazer o merge de dicionário. Quem já trabalha com Python há um tempinho sabe que isso em algumas situações pode ser um pouco chato, né? Você ter que copiar dicionário, ou você ter que usar asterisco dicionário 1, vírgula dicionário 2, né? Asterisco. Ou usar o construtor, né? O dict, e você fazer esse cast e mergear com outro dicionário. Em algumas linguagens, a sintaxe é bem mais simples, e o que era chato, né, é que o Python é conhecido por ter uma sintaxe muito leve e fácil, de você olhar o código e bater o olho e falar, tipo assim, isso faz isso, né, beleza. E a gente carecia, né, dessa estrutura de dados de dicionário, esse tipo de dados, né, melhor dizendo, dicionário, a gente ter um operador que possibilitasse de uma maneira simples a gente fazer o merge. Então, eu vou mostrar como que ficou isso no Python 3.9 e como que era isso antes da versão 3.9. Outra coisa que é muito útil, que foi adicionado, é a remoção de prefixo e sufixo, né, de uma string. Então, de repente, você está manipulando strings lá no seu código, aí você precisa remover o início, quando inicia com algo ou quando termina com algo. Aqui é tranquilo, né? Tipo, geralmente a gente utiliza expressão regular, faz o mesmo trabalho, vamos dizer assim, faz o mesmo trampo, só que, de novo, voltando para a legibilidade de código, pelo menos eu não acho uma expressão regular tão legível, né? Então, eu acho que você usar esse tipo de método, você ganha por um lado de legibilidade. O type hint, que para quem não conhece a linguagem, né, na primeira visão você pode achar que é a tipagem, né, mas Python não tem tipagem estática, né, forte, então aqui é mais uma questão de anotação. A gente tem uma PEP, né, do Python, que fala só sobre anotações. Então no seu código você informa, olha, essa minha função, ela recebe 3 parâmetros. Verdade, Edu, bem lembrado. A tipagem é forte, ela só não é estática. Então, ela é dinâmica. O cast não acontece implicitamente. Então, na minha função, eu tenho 3 argumentos, e o primeiro argumento, ele é do tipo inteiro, o segundo é uma string, e o terceiro é um dicionário. Isso já existia, já no Python, né? A gente consegue fazer essas anotações, desde, acho que da versão 3.3, se eu não me engano. Não tenho certeza agora do 3.4, não lembro. Se alguém souber, pode colocar no chat também. Você conseguia já informar isso, né, para o seu usuário. Então, se você estava desenvolvendo um SDK, você conseguia falar, tipo, olha, tipo, eu espero que o primeiro argumento seja do tipo inteiro, vou te retornar esse tipo e tudo mais. O lado ruim, que muita gente torce o nariz, e aí eu não vou entrar no mérito de quem gosta ou não gosta de type hints no Python, mas o pessoal torceu o nariz porque, putz, eu preciso retornar uma lista de strings. Aí você tinha que fazer um import, né? Lá em cima, from typing, import list. E entre esse list com L maiúsculo, passar qual que era o tipo de dados que você ia retornar naquela lista.
E a pessoa falava, poxa, mas tipo, o Python já tem o construtor ali de list, por que a gente não reaproveita e utiliza o próprio list para fazer a anotação em cima desse retorno desse argumento? Então, isso foi melhorado, né? E agora no Python 3.9 isso é possível. E, por fim, um que eu gostei bastante, porque isso, para mim, conta muito na legibilidade de código também, é o PEG Parser, né? O Python, ele tem uma outra estratégia de parse de código. Então, por exemplo, você tem uma instrução em Python, né, que chama with, e aí, se você, tipo, utilizar esse bloco with, e aí você quisesse quebrar linhas, né, colocar parênteses, abre e fecha parênteses, e colocar linhas ali no meio com vírgula, ele não permitia, porque a ordem de parser do parser atual, ele não permite você fazer isso, ele não sabe identificar. Então, você tem que explicitamente colocar um barra para falar assim, olha, aqui eu estou quebrando linha, vai para a linha de baixo. E agora, com o PEG parser, a ordem de parser alterou, e automaticamente, como ele é feito recursivamente, a gente consegue ter esse benefício, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu preparei os exemplinhos, só não deu tempo de eu subir no Git, pessoal, mas eu vou subir. Então, vamos lá. O primeiro aqui... Aí, beleza. Então, o primeiro que a gente comentou lá é a questão do dicionário. Então, vou abrir aqui. Eu deixei comentado a versão antiga, né? Como que a gente faria. Então, que nem eu estava comentando, a primeira forma, então eu vou vir aqui e vou declarar dois dicionários. O dicionário 1 tem a chave A e o dicionário 2 tem a chave B, né? Com o valor 1 e 2 respectivamente. Então, a primeira forma, eu uso o construtor de Dict mesmo, passo D1, vírgula, e aí eu uso essa sintaxe de colocar dois asteriscos e colocar o segundo dicionário. Dessa forma, ele vai conseguir fazer o merge dos dicionários e vai printar ali A e B. A segunda forma é fazer um copy. Então, eu pego o D1, copio ele, aí jogo para a variável D. Em D, eu faço um update, e aí eu passo o D2. Aí, novamente, eu printo aqui, vai ter A e B. E aqui a última forma seria eu fazer algo muito parecido com a primeira aqui, mas agora eu vou fazer esse código envolto do syntax sugar aqui, né, que é abre e fecha chaves, né, não vou usar o construtor ali explicitamente, mas vou usar uma forma reduzida aqui de código, que por baixo dos panos vai traduzir para a mesma coisa. E aqui eu passo os dois dicionários abertos, e aí vai fazer a mesma paradinha. O que foi legal é que no Python 3.9, agora a gente tem um novo operador, né, para dicionários, que é o pipe. Então, aí com o pipe eu posso passar dicionário 1, pipe dicionário 2, e aí nasce o D, né, com a chave A e B. E também posso fazer de uma forma mais reduzida aqui, né, aqui tem que ser D1. Deu. E aí, tipo, eu falo que D1 recebe ele, pipe, D2. E beleza. Eu vou passar todos aqui, aí depois a gente vai executando, tá? Então, beleza. Aí o segundo item que a gente comentou lá são as strings. Esse aqui é bem simplesinho mesmo. Então, foi incluso dois métodos novos, né, no tipo string. O primeiro é o remove prefix. Então, aqui eu tenho uma string Giovana Guilherme, e eu estou pedindo para tirar a string Giovana do início dessa minha string. E o próximo exemplo aqui é a mesma string, só que agora eu estou removendo o final dela, estou pedindo para tirar Guilherme. O type hint, esse carinha aqui, então, aqui é a forma antiga, tá? Então, é aquilo que eu falei. Primeiro a gente tinha que importar o tipo, então aqui eu queria trabalhar com o tipo lista, ok, list, com L maiúsculo. Se eu quisesse trabalhar com o tipo tupla, então, tuple, blá, 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 dict e assim por diante. Aqui eu estou criando uma função, isso aqui está lá na documentação, depois eu vou mostrar de onde eu tirei essas coisas, tá, pessoal? Mas aqui está na própria documentação do Python, na seção que fala sobre novidades da linguagem. Então, aqui eu só adaptei o exemplo para a versão antiga, né, a 3.8. Então, aqui eu estou criando um método, né, uma função que basicamente vai receber uma lista de strings, vai percorrer ela
e vai exibir no terminal, né? Vai exibir no console do usuário. Aqui eu estou passando essa lista, né? Invocando aqui a minha função e passando essa lista com 2 valores, Guilherme e Giovano. Então é esperado que exiba Guilherme e Giovano. Aqui, né, coloridinho, vamos dizer assim, a nova sintaxe. Então, o que mudou? Pouca coisa. Eu não preciso mais fazer a importação, e aqui eu consigo usar o tipo built-in da linguagem, né? Então, eu consigo usar o construtor de list para também fazer a anotação. E aí, dentro desse list, se eu deixar sem nada, ok, ele vai entender que pode ser uma lista com qualquer tipo de objeto. E aqui eu estou falando que, olha, não, eu espero uma lista de strings. Aí, mesma coisa, itero esse cara e espero que exibir cada nome ali do que eu passei. Aqui, pessoal, esse annotation, né, como não é compilado, como que ele é útil para a gente? Quem programa com PyCharm, eu não utilizo, mas eu acredito que as últimas versões do PyCharm, acho que já é meio padrão, já vem habilitado o linter, né, então ele já sabe ler. Por exemplo, o rate_all, ele espera uma lista de string, então se você invocar da maneira errada, né, passando uma lista não esperada ali, passar uma lista de inteiros, ele já vai te avisar. Para quem não tem isso configurado automático, e aí pode usar Vim ou VS Code, sei lá, qualquer editor aí da sua preferência, se você não tem habilitado, você pode utilizar algumas ferramentas de linha de comando, né, que por baixo dos panos é o que acaba acontecendo nessas outras ferramentas também, mas aí tem várias, né, tem tipo o Pyre, que acho que é do Facebook, tem o MyPy, que nasceu, se eu não me engano, no Dropbox, até com o criador da linguagem mesmo, o Guido, ficou um tempo tocando o projeto, acho que ele ainda toca. Enfim, tem vários outros caras aí que você consegue executar e pedir para ele fazer uma análise do seu código, e através dessas anotações ele consegue verificar se você está respeitando todas as interfaces. Então, para quem é de linguagens compiladas aí, eu sei que tem uma galera aqui que ou já trabalhou, principalmente, acho que aqui no interior mais Java, né? Então, é dessa forma que a gente consegue chegar no mesmo resultado em Python. E aí, o último exemplo, pessoal, que é aquele que eu comentei que eu mais gosto, é justamente o parser, né? Então, aqui em cima, como que a gente faria. Aqui eu deixei bem ridículo mesmo o exemplo, né? Eu estou abrindo 3 arquivos, F1, F2 e F3, aqui, e F3, e eu deixei um limite de linha aí de 40, né? Então, a minha quebra de linha, meu código pode ir até a coluna 40. Então, quando isso acontecia em Python, eu tinha que fazer uma quebra mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Então, primeira linha, aí tipo open, aí eu posso ter a abertura de um parênteses na primeira linha, beleza, e aí eu coloco uma string aqui. Aí depois eu tenho que fazer um fechamento na linha seguinte. E assim por diante. Isso daqui pode crescer muito. Imagina um código, sei lá, que eu estou, sei lá, fazendo um teste, né, o unitário aí da vida, e aí eu tenho que abrir vários recursos, e aí eu quero utilizar o bloco para não ficar fazendo close, sei lá, alguma coisa do tipo. Para eu fechar o recurso, eu não quero fechar ele na mão, então eu utilizo o bloco if, que ele vai executar automaticamente o Dunderexit, se eu não me engano, do seu objeto. Então, é uma forma, uma boa prática em Python, né, tipo, para você fechar recurso, não ficar desperdiçando ali recurso computacional, você usar o if. Então, por exemplo, vou acessar uma conexão com o banco de dados, abrir um arquivo, sei lá, você utiliza o bloco if e assim você evita de esquecer de fazer um close, por exemplo, no recurso. E aí, isso, de certa forma, é até meio que comum quando você utiliza o if, dependendo o tanto de coisas que você vai gerenciar ali na ponta do seu código. E aí, tipo, se eu olhar esse código em Python, pelo menos alguém que já programou em outras linguagens, né, eu que já vim do Java, vim de outras linguagens, eu olhava e falava assim, putz, é muito podre, né, quando fica o código assim. E o Python tem aquela fama de, o código ser bonitinho, ser legível e tal, tudo mais, fácil de entender. E agora, por essa limitação, o código tinha que ficar escrotão assim. Mas agora, com o PEG, a gente consegue fazer dessa forma, né? Que é o normal, se a gente olhar nas linguagens mais famosas aí do mercado. Então, a gente consegue abrir aqui o parênteses aqui em cima, o parênteses aqui embaixo, e aqui no meio, separando por vírgula, colocando as suas instruções. Aí ele é espertinho o suficiente e sabe executar esse cara. Aí, pessoal,
eu já criei um ambiente virtual, então só voltando aqui na apresentação, eu falei assim, pô, legal, quero brincar dessa parada aí. Como que eu fiz aqui para instalar o Python? Tem várias formas, eu deixei um link no final da apresentação de um Medium, né, uma postagem do Medium, onde o cara, ele baixou mesmo, ele fez o download do TAR, ele descompactou e fez um make e um make install. Então dá para você instalar dessa forma. Como aqui no meu ambiente eu já utilizo o PyEnv, eu acho mais tranquilinho você fazer pelo PyEnv. Então, se você tem o PyEnv aí instalado, se você não sabe o que é o PyEnv, vou falar bem a grosso modo aqui, é um cara que vai gerenciar as versões de Python e VirtualEnv instaladas na sua máquina, tá? Então, você instala esse PyEnv, dá para você instalar ele com online mesmo, você pode procurar aí PyEnv Installer, aí tipo, já vai cair no repositório onde já tem um scriptzinho ali, que você só copia a linha, ele já faz um curl, já baixa, e já executa o script de instalação. Feito isso, se você instalar agora já vai estar atualizado, mas se você já tem o PyEnv aí e você não atualizou nesses últimos tempos, dá um PyEnv Update, ele vai baixar as últimas versões, alpha e beta aí da linguagem, e de release também, né, que foi lançado, os miners. Depois você vai dar um PyEnv install na versão, atualmente a gente está na versão beta aí 3, então 3.90 B3. Depois você cria a VirtualEnv, aqui não é um passo obrigatório, eu acho legal você criar para você, né, tipo, não instalar numa versão global do Python 3.9, caso você queira deixá-la aí limpinha. Cria uma VirtualEnv, aqui eu chamei de GruPy, tracinho Py39, e depois vou ativar ela. Feito isso, você já está com o ambiente preparado. Aí para você conferir se está tudo ok, você pode vir aqui e mandar um Python Vzão. Aí 3.9 ali, beleza. Aqui, se eu der um deactivate, né? E um Vzão, tô na 3.8. Aqui o meu tá inclusive no beta, o Python 3.8 já foi lançado, eu só não atualizei. Tem que atualizar a versão final, tem que instalar a versão final. Então aqui, ó, galera, activate, pá, beleza. Então vamos executar os exemplinhos lá. Então aqui o primeiro é o dicionário. Peraí. Aí, ó, live encode. Aí, ó, tá vendo? Tá, peraí. Viu? O Live Encode nunca funciona. Ô, louco, tá funcionando. Isso aí é parte do processo, tá suave. Pra dar emoção. A arte do debug. Isso aí é pra mostrar que todo mundo erra, né? Porque se der erro na própria máquina, mostra como consertar o erro, né? Aí, galera, aí, tipo, só faltou ali declarar, né, os dois dicionários, né, obviamente, senão não funciona, também não é magia. Então, aqui tá rolando, então se a gente desativar, voltei demais aqui, se a gente desativar e mandar o Python, aí ele vai falar que, olha, eu não suporto esse operador aí pro tipo, tá, de dicionário, então eu não sei o que fazer com ele. Então é um recurso exclusivo. Aí agora eu vou pedir que vocês acreditem em mim, no resto eu não vou ficar desativando, pode confiar, que não vai rolar mesmo. Aí no próximo que a gente falou, se eu não me engano, eram as stringuinhas. Aí saiu ali o Guilherme Giovana, como esperado. O tal do hint, mesma coisa, então ali só mostrando a flexibilidade. Uma coisa legal aqui é que alguns tipos, e aí vale consultar, lógico, o link que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, que tem alguns tipos da biblioteca padrão mesmo, assim, tipo o Q, também já está com suporte. E aqui a ideia, né, o objetivo, na verdade, é que esse suporte vá aumentando e que cada vez mais a gente não precise ficar criando, assim, os nossos tipos e que a gente consiga ter um suporte geral, tá? Então, já está bem bacana, mas ainda tem espaço para melhorar mais. E, por fim, o meu querido, que é o que eu gosto mais,
porque eu sofri bastante ao PEG Parser. Aqui ele não faz muita coisa, tá? Que nem eu disse, ele só está criando os arquivos ali, que é o F1. Vocês estão vendo aqui, deixa eu ficar meu mouse aqui, F1, F2 e o F3. Mas aí eu ilustrei com o bloco if ali, mas imagina qualquer coisa, tá, pessoal? Tipo, sei lá, um código que tá... Geralmente eu utilizo quebra em 120 colunas. Então, tipo, chegou nas 120 colunas, tipo, você tinha que quebrar, dependendo do tipo de instrução que você estava escrevendo, né? Você não conseguia fazer essa quebra sem colocar o caractere de quebra de língua. Então, agora a gente elimina esse caractere aí chato, né? Que, tipo, visualmente eu acho ele um pouco chato. E agora a gente tem essa coisa mais limpinha aí para ler. Aí, galera, só mostrando rapidinho, e aí eu já abro espaço para todo mundo falar. Eu usei basicamente esse link aqui, que é da própria doc, tá lá nas nossas referências. E aqui tem um monte de outras coisas, tá? Então, tipo, tem novos módulos, tem otimizações e tudo mais. Eu separei os que eu mais gostei aqui, que eu utilizo, que eu acho que no meu dia a dia vai fazer uma grande diferença. No meu dia a dia, assim, falando realzão, eu acho que dicionário, para casos específicos, ali, invocações, né, de funções e métodos, e com certeza essa 585 aqui vai me poupar muito esforço. Eu acho que vai ser, ainda não estou testando, né, porque está em beta, em prod, mas o pouquinho que eu brinquei aqui, eu falei, putz, está sensacional. E com certeza também vai deixar o código mais bonito, PEG, e também para a galera que vem de outras linguagens aí, que torce o nariz por alguns detalhes ali do Python, acho que esse cara aqui, ele vai ajudar bastante. Tem uma publicação, que eu acho que eu acabei fechando, mas eu coloquei também na apresentação. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui eu coloquei, ó. Então, essa publicação aqui está falando em detalhes como que funciona o parser antigo, né? E como que vai funcionar o novo. E no Python 3.10, o parser antigo, que é o LL, ele vai ser removido. Então, tipo, a gente vai ficar só com um PEG. Outros detalhes pequenos que vale conferir aqui, esse primeiro link, tem alguns deprecated que já vão sair, né, da linguagem, então agora finalmente vão ser removidos. Tem coisa que está vindo sendo depreciada desde o Python 2.7, e para quem está chegando novo na linguagem aí, ou não sabia, o Python 2, né, o suporte acabou, se não me engano, estava mesmo para 2020, então finalizou. Então, tipo assim, agora, mais do que nunca, é a hora de você escrever seu Python 3 aí, né, tipo, se não mudou ainda, mude. E aqui tem a publicação do Ferinha, do Mark, que tem bastante exemplos lá. Ele usou também o novo módulo. Eu acho que tem um novo módulo acho que é uma nova função de IPv6. E ele deu bastante exemplos também de novos métodos da lib padrão math, né? Tem algumas operações legais também. Olhando lá, pessoal, eu acho que no meu dia a dia, para o contexto que eu programo, eu não vou utilizar tanto, por isso que eu não incluí. Mas não deixa de ser bem legal, né? Bom, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Então, tipo, só agradecer. Eu esqueci de colocar o slide de obrigado. Então, valeu aí pelo espaço e é isso. É isso aí, cara, muito bom. Se alguém tiver uma pergunta aí e quiser jogar no chat, eu vou... Muito bom mesmo. Queria só pedir para você comentar o que você acha desse novo parser, né? O pessoal comentou que essa é só a primeira das coisas que esse novo parser vai permitir, né? Assim, o novo parser vai facilitar uma série de coisas. Então, eu não sei se você chegou a ver alguém comentar em algum lugar sobre as coisas que vão vir daqui para frente por conta do novo parser. Não sei se você chegou a ver alguma coisa desse tipo, mas promete bastante coisa, né? Sim, sim. Esse link lá do blog, ele está comentando mais detalhes o que isso vai possibilitar, né? Então, eu não sei muito bem a pronúncia, aí vocês ficam à vontade para me corrigir, mas tem o Aldous Operator, né? Que foi incluso também nas últimas versões do Python, que você consegue fazer tipo uma atribuição inline, né? Então, por exemplo, vou fazer um while lá, e aí eu quero parar quando o cara imputar o valor 1. Então, aí, em Python, eu tinha que, tipo, sei lá, declarava a variável antes, né? Tipo,
A igual a 0, while A diferente de 1, e lá dentro perguntar, olha, input, digite o valor e, tipo, 0 para parar, 1 para parar. E aí, beleza. Aí, tipo, ficava executando o código e tal, beleza. Agora, como que dá para fazer essa parada aí? Você consegue, tipo, fazer na própria linha do while, você consegue colocar, tipo, a variável em si, tipo, 2 pontos igual, e fazer o input, e aí no final você comparar. Se for diferente de 1, você para, tipo, enquanto for diferente de 1, você executa. Na hora que for igual a 1, ele vai parar. Então aí você consegue, tipo, fazer, tipo, inline, né, vamos dizer assim. Isso também causou um reboliço quando foi para entrar ou não no Python e tal, deu um puta chabu do caramba. Mas, enfim, o parser antigo, eu não lembro agora em detalhes, mas o pessoal... Bom, vamos abrir aqui, ó, que é legal. Mas uma das coisas que o pessoal estava falando era justamente esses pontos aí que o Samuel falou. Esse realmente é um ponto que é legal, né, a legibilidade, mas tem várias outras coisas que vão possibilitar. Então, por exemplo, aqui, né, ele está falando que isso daqui, no parser atual, não é possível, né, de ser realizado. Mas, no parser novo, por ele ter uma ordem recursiva de interpretação, então aí já vai ser possível. E aqui é bem grandão, galera. Eu recomendo que leiam. Eu não, Samu, que eu não fui a fundo mesmo, então, tipo, não sei todos os benefícios em detalhes. Eu parei aqui nos mais simplesinhos, nessa interpretação mesmo do código, né, que vai ser gerado do AST ali, a árvore que ele vai gerar no final, e como que isso vai possibilitar o parser ser um pouco mais compreensível e inteligente. Não sei se inteligente é a melhor palavra, mas vou usar, mas um pouco mais inteligente e conseguir interpretar nosso código de uma maneira mais capacitada. Isso, boa. Acho que é uma boa palavra. Então, eu parei por aqui, confesso que não li mais sobre o assunto, mas pelo pouco que eu vi já me agradou. Muito bom. Pessoal, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Que o Rafael teve já foi respondida aí no chat. O Eduardo Mendes ali está realmente ajudando bastante. Valeu aí, Eduardo, realmente está ajudando bastante. Esse link do Medium aí parece bem legal também, né? Tem que ser, né? É do ditador benevolente, tem que ser. Bom, pessoal, acho que é isso então. Guilherme, muito obrigado, né, por ter compartilhado esse conteúdo todo com a gente. Realmente foi muito bacana ter essa visão, né, do que está por vir. Vamos para o segundo tema nesse momento. Pessoal, só lembrando, não é mais, né? Ele já desceu do... É engraçado, ele não é, mas ele ainda está se envolvendo bastante. Eu ainda não consegui compreender exatamente o que aconteceu com o Guido, né? Mas, enfim. Inclusive, depois, se você tiver alguma coisa para postar aí sobre isso, acho que vai ser legal a gente discutir. Inclusive, eu sugiro que você faça uma Lightning Talk aqui na hora, depois do que eu falar aqui, para você explicar isso. Mas, enfim, né? Sem pressão nenhuma. Fique à vontade. Só um core dev, né? Como se qualquer coisa que ele dissesse não iria ser aceito por todos. Mas, enfim. Pessoal, então eu vou para a segunda parte aqui. Então, lembrando que a gente pode ter Lightning Talks depois. Quem quiser falar alguma coisa, 5 minutinhos, pode ser qualquer coisa. Pode até usar a gente aqui como amigos aqui para, né, compartilhar seus problemas. Nós estamos aqui para isso. Só mandar no chat ali que depois eu olho a mensagem e abro para vocês falarem, beleza? Bom, o segundo tema de hoje aqui, então, é micro front-end, né? Esse tema, ele é um tema que... exatamente, o Davi já falou tudo aí, é um tema polêmico, tá? Eu mesmo mudo de ideia cada semana com relação a isso. Tem semana que eu tô front-end monolítico, tem semana que eu tô micro front-end, tem semana que eu não sei mais o que eu quero fazer da minha vida. E eu tentei trazer para vocês aqui, e vou tentar falar de uma maneira até rápida, né? Porque para não ficar muito ruim também, muito pesado, uma visão geral sobre o que é esse tal desse micro front-end, para quem não entende muito bem disso que eu estou falando, e também aonde que a gente está hoje, né? Qual que é a visão que a gente tem hoje de players importantes aí, a ThoughtWorks, né? Pessoas relacionadas aí também, como é que está essa questão do micro front-end. E tudo dando certo, um live coding aqui também, que eu tenho
né, a convicção de que ele vai dar problema, porque eu não testei ele com a devida atenção, mas eu vou realmente mostrar, mesmo que ele der problema e eu passe vergonha aqui, eu vou mostrar mesmo assim, porque eu quero mostrar que o micro front-end não é o bicho de 7 cabeças que ele parece ser. Então, vai ser mais ou menos isso que eu vou passar, tá? Nesses pontos. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui só para seguir, para me ajudar, né? Não é nada muito grande, não. Só para me ajudar aqui no processo, eu vou compartilhar com vocês. Alguém só me sinaliza aí quando der para ver a apresentação. Estamos vendo. Boa. Então, vamos lá. Micro front-end. Para começar, um pouco de contexto, né? Eu procurei um pouquinho, não é difícil achar esse tipo de imagem na internet, porque é uma discussão tão recorrente, né, que a gente acaba achando com uma frequência muito grande. Então, eu peguei essa página no site da Microsoft, um artigo que está lá dentro, que tem uma imagem bacana aqui, que mostra bem aonde a gente está, né? Hoje, depois de tantos anos de discussão, o microserviços, ele já ganhou uma atração, ele não é mais um hype, né? Ele é uma coisa que, lógico, não existe bala de prata em TI, não é a única solução, o monolito tem seu espaço, sempre vai ter, mas o microserviço já é uma arquitetura um pouquinho mais compreendida, que as pessoas até gostam de usar dependendo do cenário. Aqui, essa parte do back-end aqui, a gente já tem isso em muitas arquiteturas, está bem difundido já. O que é o problema? O problema é que o uso do microservice na parte do back-end não caminhou junto com o mesmo estilo arquitetural do lado do front-end, do lado da UI. Isso tem alguns problemas, né? Assim, eu vou tentar primeiro convencer vocês desses problemas, dos problemas que a gente resolve no microservice. Eles também se aplicam aqui do lado da UI. Primeiro eu vou tentar convencer vocês disso, para a gente poder começar a discussão do micro front-end, por que essa força, né, existe, por que existe essa intenção de tentar fazer a mesma coisa que você fez aqui no microservice para o front-end, né? E eu realmente confesso que há uns anos atrás, para mim isso era uma loucura muito grande. Hoje já não é mais tanto assim, e pode ser que daqui a uns anos a gente já não consiga mais viver sem esse estilo arquitetural, né? Não seria a primeira vez que esse tipo de coisa acontece na nossa vida de programador. Bom, então, essa imagem eu queria que vocês gravassem bem ela na cabeça, porque ela representa aquilo que hoje é uma das arquiteturas aceitas como arquiteturas seguras, né? Ninguém vai te crucificar se você propor um estilo arquitetural baseado em microserviços no back-end e uma UI monolítica para a sua aplicação, né? Ninguém vai te crucificar hoje se você seguir esse caminho. Olhando nesse contexto aqui, o que a gente tem? A gente consegue começar a definir o que é esse tal desse microserviços, né? Então, eu tenho alguns links, um dos que eu mais gosto é o do Martin Fowler, que eu vou mostrar depois em segundo, né? Mas primeiro eu gostaria, antes de tentar vender um pouquinho o peixe dessa ideia toda, né? Aqui nós temos a ThoughtWorks, que para quem não conhece, sugiro que comecem a acompanhar, tá? A ThoughtWorks, ela está impregnada em vários setores de TI, prestando consultoria aí no mundo inteiro. E eles têm um material que eu acho indispensável para qualquer um que programa, né, que trabalha com tecnologia, que é o Tech Radar deles, né? Eles agregam aqui técnicas, ferramentas, plataformas, linguagens, e eles te dão uma visão muito sucinta daquele tipo que a gente realmente consome rápido, não precisa ficar estudando o mês inteiro, do que eles acham que é justo você perder seu tempo estudando e tentando investir, né, para até usar no seu parque tecnológico, na sua empresa e tal. E eles já vêm há um tempo discutindo sobre micro front-ends. Então, como é que funciona o Technology Radar? Eles têm 4 níveis, né? Que eles vão colocando esses que eles chamam de blips. O micro front-ends entrou em 2016 como avalie, né? Que é assim, você dá uma olhada, mas ainda não invista tanto tempo assim. Em 2017, ele passou para experimente, que é, olha, pega um projeto aí não crítico e já dá uma olhada, porque esse negócio tá vingando, né? Parece que é bom. Em 2019, foi para Adote. Então, normalmente, quando uma coisa cai nesse Tech Radar para Adote, é porque tem
muitas pessoas, né? Essa empresa presta consultoria no mundo inteiro. Então, tem muitos parques tecnológicos olhando com bons olhos para essa técnica, né? E aí, quando o Blip entrou no ADOT, foi onde eu também comecei a olhar com outros olhos, porque, assim, tem pessoas aí que sabem muito mais do que eu posso, no meu universo fechado aqui, no meu mundo fechado, conhecer, e estão dizendo que isso é alguma coisa boa, então isso vale pelo menos uma análise mais aprofundada, certo? Então, isso aqui era só para vender o peixe, tá? Desde 2019, abril, até agora, isso tá como ADOT. Então, eu acredito que é algo que faz bastante sentido a gente analisar com calma. Bom, dito isso, o próximo link, né, que eu vou mostrar aqui é justamente o do Martin Fowler. Ele tem um artigo sobre micro front-end que ele faz uma explicação. Eu vou só dar uma passada rápida aqui para vocês terem uma ideia. Tudo isso daqui é bastante coisa. Tem exemplo, tem definição, tem tudo aqui nesse artigo. É a referência que eu mando para qualquer um que me pergunta sobre micro front-end, porque realmente é um texto muito bem escrito. Eu vou focar em algumas partes aqui, tá? Que eu extraí, que eu acho que é interessante para essa conversa, para ela não ficar muito longa, e que eu acho que vão servir de base para o exemplo que eu vou dar na terceira etapa e na última etapa dessa conversa. Primeiro, benefícios que se buscam com micro front-end. Vocês vão reparar que são os mesmos benefícios praticamente, né? O que muda é só a descrição dos benefícios que a gente busca com o microservices, né? Vocês vão notar que existe uma intersecção muito forte de um com o outro. Então, começando aqui nos benefícios, né? Atualizações incrementais. Então, esse aqui eu acho que é um dos mais bacanas, porque realmente ele é um tipo de benefício que ele é vida real, não é benefício teórico, não é o tipo de coisa que você vai achar num livro de alguém que foca na teoria das coisas. Por quê? Porque a teoria das coisas, normalmente, ela se perde no eixo temporal, né? Ela se perde no eixo da realidade. Então, o que acontece na realidade, nos parques de TI, das empresas e tal? Você tem um projeto ali que está, um monolito de UI que está já há muitos anos em produção. Ele está começando a deteriorar, porque o débito técnico não foi controlado, ou as tecnologias pararam de ser suportadas e ninguém prioriza a reescrita dos componentes, o que é justo, é normal. Nós não estamos falando aqui de erros de processo, estamos falando do que acontece mesmo, né? É muito difícil evitar que isso aconteça. E por N motivos, você tem esse monolito de interface que está deteriorando e as pessoas começam a ver que talvez faz sentido começar a reescrever algumas funcionalidades ou até mesmo o projeto inteiro. Na prática, ninguém consegue reescrever o projeto inteiro, é muito caro. E aí começam a surgir fontes, né? Começam a surgir ideias de reescrever partes, reescrever telinhas, né? A ideia da telinha, né? Não, vamos fazer essa telinha aqui no outro projeto aqui e tal, vai ficar bonito e tal. Esquece esse Angular 1.1 aí, vamos usar um negócio mais moderno. É sempre essa conversinha, né? E aí... React. Aí você tem esse benefício do Incremental Upgrades, que se você usa um micro front-end, isso já está meio que built-in na sua arquitetura de front-end. Você vai poder sempre fazer isso. Você não vai precisar esperar seu código deteriorar. Você, a qualquer momento que você for começar um componente novo, você pode começar do zero. Quem não gosta aqui de escolher as últimas tecnologias, né, de poder testar aquela ferramenta que você acha mais adequada para resolver aquele problema, né? Então, assim, o micro front-ends, um dos principais benefícios é justamente esse, de permitir esse cenário. Um outro, bases de código mais simples e desacopladas, né? Então, você tem aqui repositórios separados, onde decisões arquiteturais não precisam ser horizontais, elas não precisam valer para todos os seus componentes. Você pode tomar decisões arquiteturais específicas para cada um dos componentes de front-end. Então, alguma decisão que você tomou errada no componente 1 não vai te perseguir o projeto inteiro. Você pode tomar essa decisão de uma maneira melhor no projeto 2, e aí depois refatorar o projeto 1 se você vê que a decisão realmente foi acertada no projeto 2, coisas desse tipo. Esse tipo de situação também tem um valor muito grande que a gente consegue com o micro front-end, assim como consegue com o microserviço. E também, pessoal, produtividade, né? Quem gosta de trabalhar num projeto com 500 arquivos prefere trabalhar num projeto com 10, né? Então, assim, se você tem um projeto com 10 mais focado em uma funcionalidade, você consegue ter mais uma taxa de cognitiva
mais baixa ali para conseguir entender o que está acontecendo ali e fazer aquela funcionalidade que você precisa fazer. Isso também é um benefício muito bom do micro front-end. Deployments independentes. Então, esse aqui é o mais difícil de conseguir no micro front-end. Eu acho que este aqui, junto com as técnicas de integração em runtime que não são simples, não eram, né? Estão ficando mais simples agora. Eu acho que é o motivo principal do porquê que o microservices andou tão rápido e o micro front-ends andou tão devagar, né? Demorou tanto para pegar. É muito difícil fazer deploy independente com JavaScript, com front-end, né? Não vou dizer JavaScript porque no back-end é perfeito como qualquer outra linguagem, mas no front-end é muito difícil fazer deploy independente, porque você não tem muitas formas de fazer isso. Você, basicamente, a única forma, assim, é uma tag script, né? Que vai implantar o seu microfront, né? Tem algumas outras coisas que você pode fazer, mas você tem uma limitação muito grande. Nem se compara com o back-end, onde a gente pode fazer basicamente aquilo que a gente quer. A gente consegue conviver com um servidor rodando numa máquina virtual, numa EC2, comunicando com um container rodando dentro de um cluster Kubernetes, comunicando com servers na AWS Lambda, e, enfim, milhões de outras coisas, e a gente tem uma flexibilidade muito grande na parte do back-end, e isso não se traduz de forma equivalente para o front. Então, deploys independentes é uma das coisas mais difíceis. E o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que vai mostrar que a gente tem como resolver. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. E por mais que o exemplo que eu vou mostrar vai ser um exemplo bem Hello World mesmo, que eu quero focar na estrutura e não quero focar aqui na complexidade, eu vou mostrar depois que tanto o React quanto o Angular e assim, qualquer framework que se preze daqui para frente vai ter que suportar isso, eles estão de olho nessa forma de desenvolver e eles estão oferecendo suporte. E isso é uma coisa que muda o jogo. A partir do momento que você tem React, Angular, comprometidos a oferecer suporte a essas técnicas de microfront, o jogo vai virar eventualmente e vai virar para melhor, no meu ponto de vista. Aqui tem uma imagem bem legal, né, que mostra que o micro front-end, para ele ser micro front-end, não basta estar só ali uma pastinha no código, né? Você tem que fazer todo o seu pipeline de build, teste, e até chegar em produção, tem que ser isolado. Então, normalmente, onde o pessoal falha mais é nesse ponto aqui, ó, a build, no final, ela acaba meio que tendo uma build que centraliza tudo, né? E junta um monte de pacote NPM, por exemplo. Lá embaixo a gente vai discutir mais sobre esse ponto, que é uma das técnicas de fazer microfront, que acaba não ficando tão microfront assim. Enfim, e aqui um dos benefícios que, na verdade, é bem relacionado com esse daqui, que é times autônomos. Para quem conhece microserviço, sabe que o principal benefício que se busca com microserviço não é, por mais que você tenha tudo isso de tabela, né? Por exemplo, performance, né, todas essas coisas, um dos principais benefícios que eu até considero que é o principal, você consegue trabalhar com times autônomos, você consegue trabalhar com times focados em partes da sua estrutura. O trabalho em um componente, né, digamos que você tem um carrinho de compra lá no seu aplicativo. A equipe que está trabalhando no carrinho de compra, ela não precisa ser impactada em nada, seja spec, seja desenvolvimento, seja teste, seja deploy, seja correção de aplicação de hotfix, ela não tem que ser impactada em nenhuma dessas fases pela equipe que está fazendo, por exemplo, a busca de produtos. Não deve ser assim. No back-end, nós já estamos com isso bem estabelecido, a gente já consegue fazer isso. No front-end, não. Então, assim, normalmente isso acaba esbarrando no front-end. Olha, o back-end do carrinho de compra aqui, versão 2.471 está no ar, mas aí a equipe do front está mexendo na busca e eles não podem lançar uma versão nova do carrinho porque a busca está quebrada. Vocês entenderam que assim, meio que morreu na praia, né? Você tem quase tudo aquilo que você queria de benefício, faltou uma parte e você está sendo muito prejudicado por causa disso. Porque para o usuário não importa, né? Você não vai mandar uma newsletter da sua aplicação falando assim, que o seu back-end já está suportando um monte de coisa da hora, mas seu usuário não pode usar. Ele vai falar, o que isso aqui está fazendo aqui? Eu não sei o que é isso. Eu quero o carrinho de compra ali atualizado, porque para o usuário não importa se você já fez seu back-end ou não. Então, realmente, está faltando alguma coisa, né? Está faltando, digamos assim,
trazer o UI development para dentro dessa questão do microserviços, né, dos times autônomos. E o micro frontends ele tem a intenção de fazer isso ser uma possibilidade. Bom, aqui também tem uma imagem muito boa que mostra o que não fazer com micro front-end, que é a mesma ideia que tem que tomar cuidado lá com o SOA, né? Por que todo mundo fala que SOA, Service Oriented Architecture, é tão diferente de microserviços, né? Porque na ideia do SOA, você acaba tendo, por mais que não é necessariamente assim, tá? É mais uma interpretação errada de um padrão que foi proposto numa época em que ninguém imaginava que aquilo era possível. Você acaba tendo uma tendência a ter essas questões aqui mais horizontais, né? Então, por exemplo, uma equipe cuidando do estilo de todos os componentes do seu aplicativo. Isso não é legal, porque você não consegue times autônomos se você fizer dessa forma aqui. Então, ter essa imagem para basear qualquer decisão que esteja orientada a uma arquitetura de micro front-end é muito legal, porque ela evita uma série de coisas que a pessoa vai tentar fazer e vai falhar. Por exemplo, eu quero um style CSS que se aplique a todos os meus componentes, porque todos os meus componentes têm que ter uma identidade visual e a corzinha do botão tem que ficar azul. Ter uma identidade visual é legal. Você traduzir isso como um style CSS que está sendo aplicado para todos os seus projetos dessa forma, não é legal, porque você criou esse retângulo vermelho aqui e você tirou a autonomia do seu time e você vai ter todos os prejuízos de uma arquitetura dividida e você não vai ter o benefício que você está buscando, que são deploys independentes e resilientes, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, que eu acredito que é uma coisa muito mais difícil no front-end do que é no back-end. Bom, ok, então, desses exemplos aqui, né, de benefícios, eu acho que é isso. Aí, aqui mesmo no artigo do Martin Fowler, deixa eu já ver se era isso que eu pensei em falar. Era isso, está aqui no meio, né? A questão de como fazer essa integração, né? Quais são as possibilidades que a gente tem para implementar o micro front-end hoje em dia? Eu vou dizer hoje em dia porque há 2 anos atrás, 3 anos atrás, não tinha essa quantidade de possibilidades e provavelmente o próximo passo agora é começar a surgir um monte de framework, um monte de biblioteca que tenta dar uma estruturada melhor nesse ponto que está muito baixo nível ainda. Bom, o mais básico de todos é aquele bom e velho renderiza no server, né? Assim, renderiza no server e aí você parou de ter um problema de navegador e passou a ter um problema de back-end, né? Se você renderiza o seu HTML no server, você pode fazer essa composição toda dentro do seu back-end. Aí todas aquelas estruturas de microserviços acabam sendo reaproveitadas no micro front-end também. Eu não vou nem continuar discutindo essa daqui, porque na prática ela não funciona, assim, para todos os casos, tá? São casos muito limitados que você consegue fazer uma aplicação hoje que ela renderiza totalmente no servidor. Hoje nós temos um vínculo muito forte de aplicação web com SPA, né? Com, assim, React, Angular, Vue ou bibliotecas desse tipo, porque elas fornecem uma UX muito mais rica para o usuário. Então, basicamente já se entende que você vai fazer usando alguma coisa desse tipo. É muito difícil fazer uma renderização server-side hoje, por mais que não seja impossível ver, é muito difícil encontrar. Então, assim, existe essa técnica, mas ela não é tão boa assim, eu não vou nem discutir tanto aqui. Mas, né, fiquem à vontade para discordar de mim, caso alguém queira aí colocar na mensagem, a gente discute mais sobre isso, sem problema algum. Tem uma aqui que essa aqui que é legal, porque ela meio que te remove vários dos benefícios do microfront, que é fazer uma integração na parte de build, né? Ou seja, você adiciona cada um dos componentes da sua aplicação como dependências NPM, por exemplo. E aí você vai ter um build de uma aplicação guarda-chuva que junta tudo aquilo que você desenvolveu em uma coisa só. Pessoal, isso daqui é a mesma coisa de você fazer microserviço como biblioteca lógica de código e você compilar tudo no final em uma coisa só. Você está limitando bastante a sua arquitetura desse jeito. Você está forçando a barra ali com uma série de coisas que talvez você não queira forçar. Aqui eu não vou detalhar tanto porque que isso é um problema, eu vou mandar esse link depois para vocês, e vocês podem ler com mais calma, mas basicamente ele fala que assim como microserviços, nós vimos muita dor causada por esse processo de lockstep na release, então eles recomendam, eles não, o Martin, né?
recomenda fortemente que não se use essa técnica para micro front-ends. E eu, particularmente, concordo. Há uns anos atrás, eu tentei estruturar uma aplicação usando essa estratégia aqui. Não foi uma experiência muito agradável, realmente porque você perde um pouquinho da flexibilidade que você espera quando você se dá ao trabalho de ter todo o processo de estruturar sua arquitetura com microfront. Então, esse aqui também, ó, já são dois, né? O server-side integration eu estou deixando de lado porque, na prática, é difícil achar uma arquitetura que suporte, né, que esse tipo de UX para os usuários. E build time integration, né, que é no tempo de build, eu também estou deixando de lado porque tem esses problemas que afunila na hora errada, tira autonomia, tira flexibilidade, então você joga fora boa parte daquilo que você está buscando. Então, vamos tirar esses dois já. iframe, isso aqui é legal, porque a priori isso aqui parece uma solução perfeita. Você joga um iframe na sua tela e você coloca os seus componentes hosteados dentro dele. A priori parece uma solução boa mesmo, só que tem alguns problemas. Por exemplo, responsividade já mata. Para mim, só esse já mata, né? Você não consegue já trabalhar com responsividade com iframe, é muito difícil, né? Se você quiser comunicar da parte de cima da sua aplicação para a parte de dentro, né? Assim, fazer comunicação entre componentes, que é um requisito importante também. O iframe, ele tem toda aquela questão do sandbox, de segurança, ele é bem chato, não é impossível, mas é chato de você fazer uma comunicação de iframe com o navegador. Sem contar que o desenvolvedor web, né, você fala iframe, ele já meio que entorta assim para você e começa a ter aqueles traumas do passado, começam a aparecer e deixa a pessoa bem incomodada. Por mais que há uma possibilidade, pode servir para um sistema interno, alguma coisa que não está prezando UX, está prezando produtividade. É uma solução que tem fim, né, tem luz no final do túnel, mas ela tem os seus problemas, né, que são esses mais ou menos que eu comentei. Deep Link é outro, né? Se eu quiser fazer um link que já vai direto para uma subpágina dentro de um iframe, eu também vou ter um pouquinho de dificuldade, porque eu vou ter que fazer a passagem da URL principal para a URL do iframe, e nem sempre você vai querer fazer isso. Então, tem uma série de dificuldades aí para você se atentar se você seguir essa estratégia. Então, vamos também olhar meio torto para essa daqui, não é tão boa. Runtime Integration via JavaScript. Então, esse aqui acho que é o primeiro que realmente passa a ser flexível num nível aceitável, que é você jogar os seus componentes na página principal via TagScript. E a TagScript ser a interface entre eles, né? Assim, a interface que eu quero dizer é a forma de instalação, né? A forma de instalação de um componente novo é a TagScript dele na página principal. Isso aqui parece meio ingênuo, mas isso aqui, na verdade, acaba sendo muito poderoso, porque você tem um nível máximo de flexibilidade aqui, né? Você tem a comunicação entre as tags script acontecendo com aquilo que o browser já oferece. Por exemplo, a gente vai ver que tem como fazer essa comunicação via Web Components e via eventos customizados de navegador, e aí sobram poucos problemas, né? Que a gente vai detalhar ali qual que é o principal deles. Essa aqui é uma estratégia que é essa que eu vou usar para mostrar o exemplo, né? O live coding que não vai funcionar, eu vou fazer usando tags script para vocês terem uma ideia. Só que eu não vou fazer usando tags script com métodos que renderizam elementos. Eu não vou fazer dessa forma. Essa forma ela é um pouquinho mais crua, a gente consegue dar um passo além. Ao invés de fazer a integração via métodos que renderizam componentes, eu já posso dar um passo além e fazer a integração usando Web Components. Web Components é um padrão que agora ele já é meio que todos os navegadores principais suportam ele, então você já pode usar com uma certa tranquilidade. E você pode fazer via script, você pode definir elementos customizados, e aí você usa eles como se fossem uma nova tag div, entendeu? Por exemplo, eu quero criar uma tag para minha aplicação, e eu vou usar ela como se fosse uma div. E isso é muito legal, porque você tem uma comunicação muito mais transparente de um componente com o outro usando essa estratégia. Eu, particularmente, hoje, acho que essa é a melhor estratégia, é a que eu vou mostrar para vocês no live coding rapidinho aqui. Então, eu acho que ela realmente é mais bacana.
Depois que eu mostrar esse live code, a gente vai discutir um dos problemas principais que eu não abordo no live code, mas é realmente uma das coisas que está ainda impactando o sucesso da estratégia, mas que já tem soluções, que é a questão de CSS. Infelizmente, está difícil resolver esse problema aqui para microfront. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma pasta de backup aqui com o código funcionando, tá? Porque eu tenho certeza que eu vou esquecer o que eu fiz. Tem minhas anotações aqui também para me ajudar. Mas vamos lá. Então, qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é fazer uma página que vai ser o host, né, dos meus componentes, e essa página vai ter que ter 2 componentes se comunicando, sem ter uma dependência no nível de código ali, né? Então, pessoal, eu vou precisar bastante da imaginação de vocês aqui, porque eu vou fazer isso num projeto só, tá? Mas eu vou explicar aqui como que seria isso se você fosse dividir em vários repositórios. Fiquem à vontade para mandar perguntas direto aí, se quiser, né, caso alguma coisa não tenha ficado muito claro. Bom, então vamos começar criando um diretório container, que seria a minha aplicação principal. É o meu host, é a aplicação que vai chamar as outras. Então, eu vou criar uma página HTML aqui, um HTML simples aqui, vou chamar aqui de super app. Vou tirar esse style sheet aqui, vou tirar essa tag main. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou simular a instalação dos meus microfronts aqui, tá? Então, como é que vai ser a instalação? A instalação vai ser, olha, eu quero uma tag script aqui que vai instalar um componente que vai se chamar header e um componente que vai se chamar main. Pessoal, o componente header é responsável pelo campo de busca global, vai ter um campo de busca global, e o componente main, ele vai ser responsável por mostrar os conteúdos baseados na busca. Então, 2 coisas que eu quero ter aqui, que é importante. Não faz parte do componente header saber para que aquele texto de filtro, né, está sendo utilizado. Não faz parte do conhecimento da tag main saber da onde vem aquilo. Então, o main só quer saber que ele precisa de um filtro, não interessa como isso está sendo informado, por quem, não importa onde, e o header também não quer saber quem que está usando aquilo e para quê. Ele só sabe que ele tem um campo texto que serve para a pessoa digitar o filtro, beleza? Partindo desse pressuposto. Outra premissa muito importante aqui, que a gente precisa ter em mente para isso fazer sentido. Reparem que isso daqui é uma integração runtime, não é build. Isso aqui é em tempo de execução, é a página que vai pedir o deploy, né, a build, isso aqui é a distribuição do componente header, e isso daqui é a distribuição do componente main. É a página principal que está pedindo isso, não é o pipeline de build que está fazendo isso. Então, essas coisas são essenciais, porque senão a gente cai naqueles outros problemas que eu já mostrei na página do Martin Fowler. E aqui dentro, na hora de fazer a implementação desse componente que é o host, né, que é o que está chamando os micro frontends, eu vou fazer a integração via Web Components. Então, eu vou criar um componente, um elemento chamado Super App Header e vou criar um componente chamado Super App Main. Eventualmente, nós vamos começar a adicionar atributos aqui, callbacks, e vocês vão ver que isso aqui é realmente bem flexível. Mas só para poder ter um ponto de partida, um código que funciona, para não dar um erro lá na frente, eu não fazer a menor ideia de onde deu o erro, eu vou já rodar desse jeito aqui, né? Só vou criar ali cada um dos componentes. Então, assim, a pasta header é um outro projeto. Eu vou colocar um index.js aqui. E aí eu vou começar a definir esse elemento. Então, qual que é a API do navegador que eu uso para definir um elemento customizado? Tem esse custom elements.define. Eu passo o nome do elemento que eu quero definir. Passo a classe dele. E aí eu preciso definir essa classe, né? Então, classe super app header extends HTML element. Aí eu posso definir um construtor para ela aqui, que eu tenho que chamar o super, se eu esquecer disso daqui, nunca vai funcionar. Eu tenho que criar... Aqui eu não vou detalhar tanto, porque é detalhe de implementação, eu não quero focar nisso, tá? Mas eu tenho que criar um shadow element, que é o meu ponto de partida, como se fosse um nó raiz do meu... deixa eu ver se é attach ou se é create, que esse é o primeiro ponto que eu já não lembro. É attach mesmo. Tá, aí eu preciso passar o modo, se ele é um elemento aberto ou fechado.
Tá, esse aqui é como se fosse um root, que eu posso anexar, né, adicionar outros elementos dentro. Então, vamos pegar e vamos criar uma div aqui. Não, document, né? Document.createElement, div, text content, header, shadow, append child div, e beleza, né? Aqui eu coloquei uma div dentro desse shadow, e aí, teoricamente, é isso que eu preciso, se eu não esqueci de nada, para esse header funcionar. Eu vou copiar esse mesmo elemento e fazer o main, que é a estrutura básica do main aqui. Vou trocar aqui no nome, vou trocar aqui no texto, vou trocar aqui na definição também. Bom, vou rodar um HTTP server aqui bem rápido, só para ter isso no navegador e não me preocupar com cores nem nada. Tudo bem que não tem nem Ajax aqui, eu não teria que me preocupar de qualquer forma, né? Mas, enfim. Vamos aqui abrir o container, então tá lá, ó, o header e o main, né? Se eu acessar o DOM aqui, eu vejo que eu tenho um super app header com shadow root e tudo que tá lá dentro. Isso aqui já é uma estrutura muito poderosa, eu poderia até parar por aqui, mas eu quero mostrar também atributos e eventos, né? Mas isso aqui já é uma estrutura muito poderosa. Estou mostrando que eu consigo ter um container que instala elementos customizados via tags scripts, né? Isso aqui realmente é muito bacana. Tá, então vamos simular esse processo. Eu quero ter dados aqui e eu quero que seja possível filtrar através de um campo aqui no header. Então vamos começar pelo main. Vamos implementar esse comportamento aqui no time autônomo que faz o main, né? Então o main, ele vai lá ter o seu back-end, né? Que nós vamos sutilmente simular aqui com um array. Desculpa aí minha falta vamos lá, de criatividade. E aí eu vou simplesmente fazer, ao invés de simplesmente colocar um text aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma lista filtrada desses dados e eu vou mostrar esses dados separados por vírgula aqui, né? Então, eu quero eventualmente ser capaz de filtrar esses dados, certo? Então, eu vou ter uma lista de dados filtrada por alguma coisa. Vamos colocar um start with aqui. Esse filtro vai vir de onde? Esse filtro vai vir dos atributos da minha tag, que aqui é o ponto de integração que eu quero focar aqui para vocês. E aqui no texto, no conteúdo da div, eu vou colocar dados.join separado por vírgula aqui. Então, esse filtro, da onde ele vai vir, né? Então, antes de mais nada, vamos dar uma estrutura melhor aqui. Eu vou começar esses dados com a lista completa e vou, caso eu tenha um filtro, tá? Que é importante, ponto de integração, get attribute do elemento é como eu faço para pegar o valor dele. Se eu tenho um filtro, eu vou filtrar esse cara aqui, mostrando só os itens que começam com aquele valor. Então, aqui eu criei uma estrutura que me permite filtrar, só que ela não está dinâmica o suficiente ainda, tá? Não basta só eu usar o atributo, eu preciso fazer algumas coisinhas aqui diferentes. Então, vamos lá. Tem um outro ponto muito importante, que é o que eu vou precisar lembrar o nome dos métodos aqui, que é dois métodos aqui bem legais da API do HTML Element, que o primeiro deles é esse attribute change callback. Isso aqui vai ser chamado sempre que um dos atributos da minha tag mudar. Isso aqui é muito legal, porque é nesse ponto aqui que eu posso forçar uma renderização nova do meu elemento. Então, eu vou pegar esse código todo que faz a renderização, né? A criação do elemento não precisa, pode ficar aqui, tá? Ao invés de criar numa variável, eu vou colocar como um atributo da minha instância para poder acessar isso aqui depois. E aí eu vou mover essa renderização aqui toda para um método. E aí essa renderização vai acontecer tanto aqui na primeira vez que esse elemento for montado na página, quanto toda vez que algum atributo mudar. Como hoje meu único elemento que muda é o filtro, eu não tenho que me preocupar em ficar checando aqui qual foi o atributo que mudou, mas existe essa possibilidade também quando é necessário.
E um outro importante, porque se isso aqui não vai funcionar se você não fizer esse segundo passo, que é você colocar essa propriedade estática aqui da classe, que é esse observe attribute, que é você dizer, olha, quais os atributos que devem, de fato, lançar esse evento de attribute changed. Então, essa lista aqui que você definiu, né, que eu defini como sendo o atributo filtro. Certo, pessoal? Então, se a gente der um console log aqui, pegando o atributo, eu vou conseguir colocar aqui na minha tag, aqui lá no container agora, colocar um valor para esse atributo, eu vou ver, vamos dar um Ctrl F aqui, eu vou ver que, ó, tá vendo? Ele filtrou aqui e ele mostrou que ele consegue o valor do atributo, certo? Isso aqui já é algo que me dá, já resolveu metade do problema, porque agora eu consigo, o meu componente main, na interface dele, ele tem um atributo que permite filtrar os dados, certo? Já é metade do meu problema resolvido. Como é que eu resolvo a outra metade? Como é que eu faço isso do lado agora do header? Tá? Que isso aqui é bem legal. O header, ele tem o outro lado. Eu vou colocar um campo texto aqui dentro do meu elemento e eu quero que ele tenha um comportamento no KeyApp, né? Então, vamos lá. Ao invés de text content header, eu vou criar um input. Esse input, eu vou colocar um KeyApp. Esse é um KeyApp, ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar, né, ele vai pegar um callback. Da onde que está esse callback? Tá no meu dis.getAttribute, ó, o dis aqui, isso aqui é uma arrow function, esse dis está referenciando a instância desse cara aqui, né? Então, eu estou pegando o atributo, não vai nem ser atributo, como é um callback, nesse caso vai ser uma property, tá? Então, eu vou criar uma property onSearch. Se eu tenho esse callback, eu vou chamar esse callback passando o valor do texto do input text. Então, eu defini essa property onSearch no meu componente e ela vai ser entendida como um callback opcional que eu passo o texto do elemento. E ao invés disso aqui, eu vou dar um append child no input. O que eu consegui com isso daqui? Com isso daqui, eu consegui o seguinte, agora aqui na minha página principal, que a responsabilidade dela é fazer a comunicação, é como se fosse um controller, né? A comunicação entre esses dois elementos. Eu vou dar um ID para esse elemento aqui. Vou obter uma referência para ele e vou colocar um header onSearch. E vou dar só um console.log aqui, para a gente ver se a gente está indo para o caminho certo. Com essa parte aqui, eu tenho um input, conforme eu estou preenchendo ali, ele está me dando console.log. Então, falta só eu conectar uma coisa com a outra. Aí é aquela nostalgia de jQuery, né? Vamos lá. ID aqui, main. Document, get element by ID, main, set attribute. Certo? Então, assim, laranja, maçã. Então, pessoal, o que eu queria deixar claro aqui? Quero focar agora nesse finalzinho. Aqui o container só está usando APIs públicas, né? Ele não sabe nada assim que é muito... Ele não sabe nada de Angular, nada de React, nada de nada. Ele consegue fazer uma comunicação entre elementos customizados que estão sendo definidos por aplicações que poderiam potencialmente, uma estar usando Angular e a outra React. Ah, mas como assim? O React vai tomar conta da página inteira? Não vai. React Web Components é uma realidade. Você já tem como definir um elemento, ó, cadê a junção aqui? Ó, HTML element, tá vendo? HTML element que ele delega para o React tomar conta daquele elemento, tá? Isso aqui, então, acaba sendo uma estrutura bem poderosa. Para finalizar, eu já abro para vocês perguntarem alguma coisa, se vocês quiserem. O que não está resolvido com tudo isso aqui que eu falei? Estilo. Estilo é um problema, tá? CSS, você vai jogar um CSS lá, se você não tomar cuidado, você vai colocar uma regra de H1 que vai quebrar a aplicação inteira, e aí você vai ter problemas, né? Como é que o pessoal resolve isso?
Existe um conceito chamado... cadê o nome dele aqui? Essa aqui, ó. CSS Modules é um conceito legal que está aparecendo, que a gente consegue definir CSS que fica restrito a esses Web Components, né? Quando isso realmente vingar 100%, vai resolver esse problema de vez. Enquanto isso não acontece, a gente tem algumas técnicas, por exemplo, de prefixar CSS e coisas do tipo que acabam ajudando também, né? Não resolve 100%, né? Nós temos coisas como Reboot, que aplicam CSS na página inteira, e aí não tem muito como correr, e acaba tendo alguns compromissos a serem tomados. Beleza, pessoal, era isso que eu queria falar. Vou abrir aqui, caso alguém queira fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Ô, Samuca, eu acho que eu deixei passar, mas eu não lembro se você falou sobre como gerencia o tamanho da aplicação desse jeito. Tá, o tamanho da aplicação, ele acaba sendo um problema caso você não faça lazy loading, né? Porque hoje, como que a gente resolve isso mesmo numa aplicação monolítica? Esse problema acaba acontecendo numa aplicação monolítica também. Com o tempo, ela acaba tendo tantas dependências que você acaba tendo um deploy muito grande, né? Um download muito grande logo de cara. A solução que o pessoal deu para o Monolithic UIs foi fazer o processo de build em chunks. É o mesmo processo para micro front-end. A diferença é que você não atinge o mesmo nível de otimização de tamanho, porque você não tem uma otimização de árvore, um tree shaking, né? Não tem um reuso entre os componentes, porque cada componente vai ter a sua versão, por exemplo, de um date picker ali, entendeu? Isso acontece, isso é esperado, só que isso normalmente não precisa ser um problema, porque você vai carregar os seus componentes de forma lazy, conforme eles forem sendo utilizados. Continua sendo via TypeScript, mas pode ser quando eles estão sendo utilizados, né? Não precisa ser logo de cara, né? Carregar todos. Então, é a maneira de se controlar o download assim que você entra na aplicação, quando isso passa a ser um problema. Entendi. É que eu acabei utilizando isso no serviço sem saber que era micro front-end. Agora que eu entendi que era. Só que lá a maioria do pessoal usa o iframe. Do jeito que você fez, fica muito mais simples de entender do que passando com iframe. Sim, realmente o iframe é uma solução simples, usando uma tag já conhecida, mas o Web Components ele acabou trazendo ao meu ver, né, uma solução mais leve, assim, que faz mais sentido. São soluções bem distintas, né, porque o iframe ele te dá um escopo JavaScript, inclusive com global, né, isolado. O Web Component não te dá isso, então tem que tomar cuidado nesse ponto também. Valeu. Mais alguma coisa? Eu perdi bastante mensagem agora que eu vi aqui. O get attribute vai retornar true ou false? O get attribute ele vai retornar nulo se não tiver. Aí você consegue... E tem um has attribute também, que você consegue usar para ver se tem de fato o atributo definido, né? Que é até mais indicado, né? A API serve para isso. Aí ele vai retornar exatamente o valor que foi colocado lá. O atributo normalmente considera-se que é uma string, tá? É só para tipo primitivo. Properties é um pouquinho mais genérico, igual eu usei no callback lá, você pode usar uma property passando um objeto ou uma função, é uma maneira um pouquinho mais flexível de comunicar. O atributo, ele é só para tipo primitivo, mas ele já tem também essa questão de você poder ter o listener, né? Que é aquele attribute changed callback. Ele já é fornecido pela API do Web Components, que é muito útil, né? Você viu lá que só de mudar o filtro já atualiza a página. Então, isso tem cara de SPA, né? Que é o que a gente acaba tendo que fazer. No caso do null, eu fiz esse tratamento no código quando eu fiz aquele if maroto ali que verificava se tinha alguma coisa no filtro, se não tinha, ele não filtrava. Mas o desenvolvedor acaba tendo que tratar esses cenários também. O null é o erro de $1 milhão, né? Então a gente acaba tendo que lidar com isso ainda. Para que serve aquele shadow attach que você colocou? Eu confesso que eu não sei exatamente porque que ele não... Eu entendi assim, não tem como pela classe ele saber exatamente que tipo de elemento que é aquele, se é um elemento de bloco, se não é. Então ele usa o Shadow DOM para você poder ter uma espécie de uma raiz ali que você pode definir essas coisas, né? Mas não ficou muito claro para mim não, para que serve aquele Shadow Root ainda. Eu confesso que eu preciso estudar mais essa parte, não ficou muito claro ainda não.
Vamos voltar pro jQuery. Sucesso. É isso aí, cara. Storage do browser com microfront. Cara, já tem hoje, né? Já tem hoje esse problema. JavaScript ele é meio aberto nessa parte. Local storage acaba sendo compartilhado ali pelos scripts da página. Esse daí precisa de resiliência, precisa de cuidado, revisão de código mesmo. Esse problema ele é complicado mesmo. Não tem. O iframe até resolveria de certa forma, mas não seria 100% também. Bom, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa. Se quiser mandar mais uma pergunta. Se alguém quiser falar alguma coisa, algum outro tema também, fica à vontade. E aí, pessoal, caso vocês não tenham mais dúvidas, eu vou encerrar então. Queria agradecer. Pode ser, você vai querer falar? Pode falar. Você quer tá inscrito? É a primeira Lightning Talk? Já estou abrindo aqui para você então, pode ser? Eduardo. Não seja tímido. Bom, é isso aí, cara. É isso aí que a gente precisa, cara. Eu vou até sair daqui, já pode assumir aí. Depois eu queria colocar um tema polêmico na roda aí. Boa. Eduardo, eu não sei se você já quer fazer agora, se você quer esperar um pouco. Se quiser, já pode ligar o microfone aí e manda bala. Boa, beleza. Então, lança o seu polêmico aí antes, Davi. Fala aí, que aí ele já começa. Eu não entendo muito do assunto, só que escutando um podcast, surgiu um assunto do tipo: pessoal de back-end e front está tentando resolver um problema agora que o pessoal que desenvolve jogos resolveu há 10 anos atrás. Isso é verdade e por que tem a ver essa distância? Cara, o pessoal que desenvolve jogos, eles desenvolvem em um ambiente completamente diferente do pessoal que desenvolve aplicativo web, né? Eles não têm um Chrome para lidar, eles têm um DirectX, eles têm umas coisas que, de certa forma, é pior, e de certa forma é bem melhor, né? As forças que moveram o browser, né, o JavaScript, o HTML, o CSS, no surgimento dos aplicativos web, são forças completamente opostas das forças que moveram frameworks de game. Então, eu acho que essa discussão ela só pode ter sido criada para fins assim de causar mesmo, porque ela não faz muito sentido, né? Você tentar comparar uma indústria de jogos que está focada em performance, focada em DirectX, focada em consoles que te restringem para te dar performance, com uma indústria de web app que está focada em padrão, está focada em consumir memória, como é o caso do Chrome, que está focada em funcionalidades e esse tipo de coisa. Eu acho que são indústrias tão diferentes que não dá para comparar. Mas eu não sei o caso específico, eu não sei o que foi discutido, né? Então, sem saber exatamente o que foi discutido, eu posso estar falando uma grande besteira aqui. Não, era sobre micro frontends também, mas pelo que eu entendi aqui foi mesmo para causar. Valeu. Nem foi tão polêmico assim. Boa, vou deixar o Eduardo então. Fala aí então. Fica à vontade. Pô, será que eu tô aparecendo? Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo e estamos vendo a sua tela Vocês já. estão se vendo via Inception? Exatamente. Pô, eu queria brincar, então, já que vocês estão falando de front e de Python, eu vou falar de front e Python ao mesmo tempo, só para brincar. É isso aí, nada melhor do que isso do que para fechar o evento de hoje. Bom, eu tenho um retângulo vermelho, espero que todos estejam vendo, vou aumentar o tamanho dele aqui. E aí, queria brincar com vocês com uma coisa que eu gosto bastante, que eu tenho me divertido muito, chamada Brighton. Brighton é front-end, Python rodando no front. Sim, isso existe. E eu vou mandar o link no chat, porque eu tenho que provar que isso existe, e isso é muito legal. Então, mandei aí para vocês. Então, massa, Brighton é uma maneira legal de rodar Python dentro do browser. Eles criaram um microinterpretador escrito em JavaScript, e eles dão várias funções interessantes para a gente mexer com Python no front. Eu vou fazer a maneira zero install, sem nada, eu vou copiar o CDN aqui deles e vou brincar aqui. Então, massa, eu só queria mostrar o link aqui, massa, vou colar isso aqui. Legal. Tenho aqui o Brighton instanciado, não sei se o tamanho da fonte está legal, posso aumentar. Tá legal sim. Tá tranquilo. E aí ficou massa. Bom, beleza, a única coisa que eu tenho aqui é um SVG e um Rect, eu coloquei um ID nele para a gente ficar mais simples, e basicamente o que a gente tem é essa página aqui que eu chamei de Lightning Talk, atualiza, não temos nada. Legal.
O que eu vou fazer com esse script Brighton aqui? Vamos botar eventos no JavaScript, por que não? Como a gente brinca com JavaScript, dá para fazer web component aqui também, mas eu vou me limitar a fazer uma coisa bem simples, porque é uma Lightning Talk que eu tenho 5 minutos. Então, script, text, Python. Legal. O que a gente pode fazer aqui? Bom, eu vou importar do browser, então from browser import, vamos pensar, a gente pode importar document. Legal. E aí eu quero botar um evento qualquer que seja ali dentro daquela caixa. Eu deixei um ID para ela, para ficar mais fácil de achar, mas select one, por exemplo. Para selecionar um único elemento, não precisaria, porque eu vou passar o ID, então eu vou dar um select bruto, ou não, vou deixar assim mesmo. Beleza, o ID dele é um CSS selector aqui, como qualquer outro, então ID caixa. E aí eu vou falar, bom, o que eu quero? Faz um bind para mim disso aqui, quando eu der um mouse enter, por exemplo. Mouse enter. E aí executa o callback desse mouse enter, pode ser, sei lá, uma função que eu vou chamar de caixinha. Por que não? Então, massa, eu vou criar uma def aqui que eu vou chamar de caixinha. Isso tudo eu tô dentro da tag script no HTML mesmo. Cruzão. Legal. Aqui eu vou receber um evento, então event, como qualquer outra coisa. E aqui, bom, o que eu posso fazer aqui com esse document todo? Posso fazer várias coisas com ele. Eu vou mudar a cor, porque eu posso mudar a cor, então eu vou fazer o seguinte. Então, quando eu selecionar essa coisa, então eu vou pegar esse evento tem um target, né? Então, current, target, e aí, o que eu posso pegar dele? Bom, vou mudar a cor. Então, style.fill, e aí eu vou botar ele, quando tiver um mouse enter, eu vou falar que a cor dele vai ser blue, vai virar azul quando isso acontecer, então, massa. Como que funciona a avaliação do Brighton aqui? Então, porque eu coloquei o script, coloquei essa coisa, eu só preciso falar no body que eu vou dar um onload, que é a maneira de carregar o Brighton aqui, e eu vou falar que esse onload vai ser carregado o Brighton. Legal. Aqui eu poderia colocar 1 se eu quisesse o debug, mas eu vou deixar 0 mesmo, só para a gente ver se isso funciona. Legal, vou voltar aqui, vou dar um F5, e agora eu tô azul, porque ele deu um mouse enter aqui antes de tudo, né? Então, massa. Legal, funcionou. Bom, só que eu não gostei muito desse callback, eu achei que ficou muito chato. A gente pode usar funções do Python, porque isso aqui tá me parecendo muito JavaScript e eu não tô gostando. Então eu posso dar um bind aqui. E aí criar um decorator do Python. @bind, e aí eu posso falar que aqui o bind que ele vai dar é da caixa. E aí eu quero que ele seja, por exemplo, mouse enter. Legal, agora eu não preciso mais disso aqui e fico com um load mais simples aqui. Vamos ver se isso continua funcionando, porque eu não sei. Legal, continua funcionando, o que é bom. Legal, então vamos mudar isso aqui. Eu quero, sei lá, mouse live. Porque eu quero que ele fique colorido também quando sair. Então vamos criar estruturas de dados do Python, porque a gente pode. Então, sei lá, colors. E aí nesse colors eu vou falar para ele, olha, que massa. Então quando a cor for, sei lá, quando o evento, então a relação de evento com cores aqui. Então quando for mouse enter, eu quero que ele faça, por exemplo, sei lá, que ele fique blue, que era o que a gente tinha colocado. E quando for live, eu quero que ele fique green. Então, vamos ver o que acontece aqui. E aqui eu posso usar a estrutura do Python. Então, eu vou colors. E aqui eu vou pegar do evento, event.type. Então, ele tem que ficar azul quando entrar, verde quando sair. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Não deu certo, porque eu deixei os dois com mouse enter. Aqui é mouse live. Massa. Vamos ver agora. Mouse enter, mouse livre. Legal. Ficou massa. Vamos criar mais um aqui? Vamos colocar clique? Não sei. Só pra gente brincar. Fala aí uma cor para ser o clique. Roxo. Vermelho. Vermelho é o default. Vamos colocar, vai, rosa, pink. Vinho. Legal. Saiu, clicou. Pô, massa. Legal. Temos Python no front-end. Era só isso, é um Lightning Talk, né? Então era para ser rápido. Não pensei em coisas muito mais legais do que isso. Cara, muito bom. É o tipo de coisa que me faz gostar de ser dessa área, cara. É o tipo de coisa que eu jamais iria procurar, mas, tipo, é muito legal saber que existe, né? Muito bom, achei fantástico. Massa, só mostrei porque eu acho legal, porque juntou os dois temas, então achei que seria massa. É uma coisa diferente para mostrar. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, gostei bastante. E aí, pessoal, dúvidas aí sobre essa Lightning Talk? Alguém quer se aventurar aí também, mostrar alguma coisa?
Ou tá tranquilo? Já deu sono? Não aguenta mais ouvir a gente falar? Galera, então, se ninguém tiver mais dúvidas, vamos encerrar então. Agradeço a presença de todos. Reiterando, né, quem ainda não tiver no grupo lá no Grupai, entrem lá no Telegram. Quem não tiver no OpenSanka, opensanka.com.br, entrem no Slack. A gente está sempre bolando eventos lá, tentando interagir, porque se a gente, ainda mais em pandemia agora, né, se não tiver esse tipo de evento, a gente fica tudo louco, né? Então, agradeço a presença de todos. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Falou, pessoal. Valeu. Falou. Falou, pessoal. Pessoal da live, muito obrigado quem acompanhou. Até mais. Tchau, tchau.